por grande parte de células fibrosas, né? É um tecido de conexão, composto por uma grande quantidade de matriz extracelular, né? Que é a substância fundamental amorfa, células e fibras. E aí elas pediram para assinalar verdadeiro ou falso, né? Bom, a questão 1 e 2 são verdadeiras. E a questão 3 e 4, elas são falsas. Então, a alternativa correta é aquela que indica que as opções 1 e 2 são verdadeiras, né? Suas principais funções são de sustentação, preenchimento e nutrição dos tecidos, fibroblastos, macrófagos e plasmócitos são algumas células da sua composição. A próxima sobre o fibroedema geloide, né, que é a celulite, ocorre quando há um aumento de tecido gorduroso. E a alternativa falsa é aquela que apresenta líquidos estagnados sem radicais livres. Na verdade, apresenta radical livre solto aí, no fibroedema geloide. A próxima é sobre a corrente russa, né? A corrente russa, ela é formada por correntes de média frequência moduladas para produzir trens de pulso de baixa frequência. A próxima ainda sobre a corrente russa, o modo sincrônico de saída da corrente é aquele que eleva e interrompe todos os canais simultaneamente. Esse modo pode ser chamado também de simultâneo ou recíproco. Alternativa falsa pode ser chamado de simultâneo, mas a alternativa correta ou interrompido. Agora, sobre os parâmetros de aplicação da eletrolipólise, né? A alternativa falsa é aquela que indica que aos 50 Hz a ação muscular, e na verdade a ação muscular ela ocorre em baixa frequência, né? 5 Hz. Ainda sobre a eletrolipólise, marcando a opção correta. A opção correta é aquela que indica que os hematomas e eritemas são duas possíveis complicações, né? Aumenta o calor e pode gerar essas duas complicações. Sobre a ultracavitação, possui alguns mecanismos de ação. Então, correlacione as duas colunas e, em seguida, marque a opção correspondente, né? Liberação de radicais livres e destruição de adipócitos, né, dos adipócitos, de maneira seletiva, efeito químico. Gerado pela cavitação, que promove, cavitação a gente já pensa no efeito quê? Mecânico, né? Que promove a ruptura da membrana celular adipocitária. Então, é o efeito mecânico. É um efeito comum nos equipamentos de alta frequência, é o efeito térmico. Agora falando sobre a forma diferenciada de ultrassom terapêutico, que produz energia ultrassônica de alta potência, igual ou maior a 3 watts por centímetro quadrado, no ponto ou região de tratamento, gerando um altíssimo nível de cavitação instável ou um efeito térmico lesivo num determinado ponto ou região a uma profundidade muitas vezes definida. E sobre essa alternativa, não provoca inflamação local. São contraindicações da técnica PAMPAP, exceto a gestação. A gestação não é um tipo de contraindicação. E ainda sobre essa técnica, né? Todas as alternativas estão corretas e a alternativa falsa é aquela que tem ação sobre o tecido muscular, né? O PAMPAP não tem ação sobre o tecido muscular. Ok, pessoal? Fechar aqui essa. Já fomos uma. Agora, pessoal, eu vou colocar para vocês, tá? Oi, fala. Em relação às questões. Calma aí, fala.
Eu não estou te escutando, Júlia. Júlia, eu não te escuto. Coloca no chat para mim, por favor. Júlia, coloca aqui para mim, por favor. Aqui embaixo no chat. No chat. Alô? Oi, Júlia, tô Tá me escutando. escutando? Tô. Professora, em relação à questão da Pump Up, Aham. ficou confuso, porque a pergunta é só, a Pump são. Eu Entendi. entenderia que não é questão de colocar ponto negativo, né? Seria mais o que é, né? Ok, eu vou falar com a professora Fernanda. Eu vou, na verdade, eu vou botar no nosso grupo, porque eu não sei quem fez, porque uma hora é a Mariana que faz, outra hora é a Fernanda que faz o quiz, tá? Uhum. E aí eu vou colocar essa questão para elas também, tá bom? Eu vou colocar e elas vão dar a resposta para Entendi. vocês Tanto que eu até amanhã. fiquei com Tanto que eu fiquei até confusa, porque assim, por ter só uma negativa e outras com a resposta correta, né? Eu fiquei Claro, assim, qual claro. que é? Sim, ok. Eu vou falar com ela. Pode deixar, ficou confuso, né, para vocês. Eu vou esclarecer com elas e aí eu peço para elas vão entrar em contato com a turma. Tá bom, Ju? Uhum. Pode deixar comigo, tá? Agora, a gente vai ver dois artigos, tá? Dois artigos sobre as técnicas que vocês tiveram. Talvez elas falem com vocês. Passa uma olhada antes da prova em todos os artigos que nós discutimos aqui, tá? Que é possível que caia alguma questão sobre algum deles, tá? Então, assim, é interessante que pegue o que foi dado por mim, e aí, bom, dê uma lida ali na introdução, tá? Mas, assim, de toda forma, é bom que vocês não deixem de lado o que foi dado, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela do primeiro artigo. Professora, Oi. os artigos, só para relembrar aqui, todos os artigos que foram dados em aula, tá tudo no portal? Eu não sei, eu vou pedir para as meninas colocarem. Se não tiver, até o fim de semana todos vão estar, Tá tá? ok. São esses dois agora, tem o de queimadura, tem os anteriores que eu sinceramente não consigo lembrar de todos. Mas aí eu vou fazer uma retrospectiva amanhã sobre isso, amanhã à tarde, e aí eu mando para elas, tá bom? Aí elas colocam lá no portal, tá? Tá bom, obrigado. Nada, eu que agradeço. Deixa eu só ver aqui a tela. Eu sempre me. Quais são? Aqui. Compartilhar com vocês são dois artigos. Um dos artigos ele está em. Como é que eu não estou conseguindo compartilhar aqui? Hum, compartilhar. Eu não estou conseguindo, só um instantinho, pessoal. Está aberto aqui, os artigos estão abertos, eu não estou conseguindo compartilhar. Aqui. Está aparecendo justamente o. Aqui. Vocês estão vendo a tela do artigo, pessoal? Conseguem ver? Conseguem? Desenvolvimento e aplicação.
de uma técnica fisioterapêutica em pacientes com fibroedema geloide? Ok? Conseguem ver, pessoal? Pessoal, estão me escutando? Não tô vendo nada não, professora. Tá tudo Não tá cinza vendo? pra mim. Tá tudo cinza, tá? Deixa eu ver então aqui o que aconteceu, que eu não tô conseguindo voltar aqui para eu poder botar. Não tá. Agora vai aparecer. O que apareceu aqui para mim? Agora foi, né? Desenvolvimento e aplicação de um protocolo de avaliação. Conseguiu ver? Tá aparecendo. Agora está aparecendo. Então, assim, eu vou passar com vocês esse artigo. Bom, a função aqui é mostrar para vocês que eles tentaram criar aqui nesse artigo em 2005, né? Um artigo um pouco antigo, mas é entender que em todo esse tempo, né, antes de 2005, não se tinha nenhum, ao que parece aqui, isso foi uma compilação de dados também, que eles fizeram, né, um resumo, não tinha nenhum tipo de protocolo para avaliação do fibroedema geloide. A gente sabe, né, que é bem importante o pessoal ter uma categorização, né, algum esquema, né, algum tipo de teste, algum tipo de avaliação, para não só qualificar, principalmente no que se trata de fibroedema geloide, porque muitas pessoas classificam qualitativamente, né, visualmente, mas não só classificar de forma visual, mas de forma quantitativa, né, o fibroedema geloide. Isso é bem importante porque torna o nosso trabalho científico comprovado, a gente consegue mostrar para a paciente que ela melhorou. Por muitas vezes a paciente vai falar assim, não, eu não achei que não melhorei nada, mas visualmente a gente consegue não só mostrar visualmente, mas olha, nessa escala aqui, antes você tinha esse valor, agora você está com esse valor. E também para nós, como terapeutas, identificar se a técnica que nós escolhemos, né, o que a gente elegeu de forma terapêutica está sendo eficaz, tá? Então, esse grupo, né, desenvolveu e tentou validar um protocolo de avaliação, né, para o fibroedema geloide, né? Então, inicialmente, ele vem aqui na introdução falando sobre é, sobre a questão mais estética, né, do fibroedema geloide, né, o padrão estético que se impôs na sociedade, né, a gente sabe que existe uma diferença entre padrão estético e saúde, né, uma questão é você ter uma correlação do aumento de tecido gorduroso e a relação com a saúde em si, né? Qual é o padrão de saúde, não o padrão estético, né? Que leva uma pessoa a procurar, por exemplo, um serviço de saúde, né? Então a gente sabe que existe um padrão de beleza, né? E aí a mulher se submete muitas vezes a vários procedimentos estéticos para se adequar a esse padrão de beleza imposto aí pela sociedade. Então ele vem aí discorrendo sobre isso, né? E depois ele vem falando, né, sobre o termo celulite em si, né, o termo do fibroedema geloide em si, né, que é utilizado há muito tempo, só que ele discorda, né, um pouco sobre, de acordo com esse autor, que eles colocaram aqui em amarelinho, tá, de 2002, havendo controvérsias em relação à utilização. Esse sufixo "it" é indicativo de inflamação, né, e o que não define o verdadeiro significado, né? Muitos termos, agora eu vou ler, muitos termos são utilizados para designar celulite, contudo, eles acham que a utilização do fibroedema geloide ele é mais adequado. Só que a gente sabe que existe uma questão comercial nisso tudo, né? O termo fibroedema geloide não é conhecido socialmente, né? E não é conhecido, então assim, vende-se creme para fibroedema geloide.
bom, vende-se creme para celulite, vende-se um tratamento que se correlaciona, né, que tem resultados positivos, né, na celulite, e aí o pessoal vai identificar, né, a massa, né, que é uma massa que é leiga, ela vai identificar, o que é normal, que a gente não precisa saber todos os termos do mundo, né? Então, assim, mas no meio técnico, é até interessante, ao meu ver, quando vocês, se algum de vocês trabalharem dessa forma, né, diretamente com pacientes de dermatofuncional, se reportar ao paciente, celulite, até pode brincar, você sabe como é que é o nome científico da celulite? É bom porque a gente começa a introduzir e dá a entender ao paciente que a gente sabe o que está fazendo, né? Dá a entender ao paciente que a gente sabe o nome técnico, né? E aí, esse mesmo autor que teve controvérsias, né, em relação a esse sufixo "it", ele relata que também afirma que durante o processo celulítico ocorre uma modificação da substância fundamental amorfa, né? A substância fundamental amorfa, ela é parte do tecido conjuntivo, como a gente viu anteriormente. Na verdade, ela é grande parte, né, do tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, ele tem essa característica. Ele não é um tecido que é dado somente por células, né? Por exemplo, tecido muscular é um tecido que tem muitas células musculares, né? A não ser que ele tenha algum tipo de patologia, mas ele apresenta um grande número de células musculoesqueléticas, água, mas em sua grande composição são de células. No tecido conjuntivo tem uma grande parte de substância fundamental amorfa, né? Então ocorre no fibroedema geloide uma modificação dessa substância, produzindo o quê? Uma reação fibrótica consecutiva e, em graus mais avançados, né, pode até evoluir para uma esclerose dessa região, né? E, em decorrência dessas alterações, ocorre uma compressão contínua desse tecido conjuntivo, né? E aí essa fibra, né? O tecido fica mais fibrótico e pode gerar o quê? Alterações desse tecido conjuntivo, comprimindo terminações nervosas. Vocês vão ver mais aqui embaixo, não, já aqui, ele começa a relatar sobre a questão de dor, né? Nesses pacientes, dor é palpação. Então, com esse quadro histopatológico, né? A aparência nodulosa inestética da epiderme, né? Acontece. E o mais importante é que tem a presença de dor, né? A palpação desproporcional à pressão exercida, ou mesmo sem motivo nenhum externo, né? Existe às vezes nenhum tipo, mas pela circulação diminuída naquela região, pode haver a interpretação de dor pela paciente, né? Então, assim, além de ter, ele cita aqui uma questão importante, né? Que além de ter a questão estética, né? Existe uma questão, né, de ordem psicossocial, que é importante ser levada, cada um tem o seu sofrimento, né? A gente precisa ser empático, se aquilo dali toma uma dimensão para aquela mulher grande, né, em relação à dimensão psicossocial, ela deve ser levada em consideração, mas existe também a questão dos quadros álgicos, né? Então, ele relata aqui que ela pode ser considerada, né, um problema de saúde pela dimensão psicossocial do fibroedema geloide, né? Existe uma afecção, né? Ela é uma afecção multifatorial, tá? E eles falam que essa dimensão da avaliação do fibroedema geloide é uma avaliação de dimensão com várias dimensões, né? Então, assim, como é que a gente pode abordar essa paciente, pessoal? Assim, se a paciente chega no consultório de vocês, é uma paciente que vocês vão precisar ter uma abordagem um pouco maior do que só abordagem fisioterapêutica, né? Ao meu ver. Só fisioterapia dermatofuncional vai entrar na parada? Não, né? A dimensão é muito maior, ela tem uma dimensão de que forma ela se alimenta, né? De que forma ela se expõe ao exercício físico, né? Como é que é o dia a dia dela?
será que esse aumento do tecido gorduroso, esse aumento desse depósito do tecido gorduroso, tem a ver com alguma doença de base, né? Uma diabetes mellitus, um fator importantíssimo é alguma desordem de caráter hormonal, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, tem algum tipo de correlação? Pessoal, presta atenção no volume do microfone. Deixa eu... Então, é muito importante, né? Essa paciente, ela sofreu algum tipo de trauma psicológico, né? Que pode ser correlacionado com esse sistema de recompensa, entende? Se a pessoa não tem prazer dela saciado por um outro sistema de recompensa, ela pode buscar outros sistemas de recompensa, como, por exemplo, a alimentação, né? E aí a fisioterapia dermatofuncional, ela atua com diversos tipos de lança, né, mão, de diversos tipos de formas, né, de recursos, né? Então, assim, a própria drenagem linfática manual, né, em si, é o ultrassom, a endermologia, que é usada há muito tempo, e a eletroterapia, ela combinada, né? Elas combinadas, elas podem dar um bom resultado, além dos que eu citei anteriormente, né? Qual é o objetivo deles nesse? Eles observaram que até o presente momento não tinha nenhum tipo de diagnóstico fisioterapêutico correlacionado ao fibroedema geloide, né? E a subjetividade, né, dessa avaliação, né, é muito ruim porque você não consegue avaliar a progressão, né? Então, assim, eles colocaram a importância de quantificar e monitorar melhora e piora ou estabilidade das terminações nervosas, né, acometidas nessas afecções, né? E aí eles colocam aqui o propósito, né, desenvolver um instrumento de coleta de dados, uma forma de coletar os dados que permita avaliar de forma precisa o grau do fibroedema geloide e os diversos níveis, né, de alterações sensitivas das mulheres portadoras dessa afecção, possibilitando a otimização dos resultados obtidos tanto na avaliação quanto no tratamento. E daí ele segue com a metodologia, né, do trabalho, que eu acho que a gente não precisa pensar sobre isso, mas o nome é só para observar assim, algumas questões em relação ao estudo. É importante pensar que a amostra, né, é uma amostra de 30 mulheres, tá? Elas têm uma faixa etária, pessoal, muito variada, tá? Isso não vou dizer erro, mas é um fator que dentro de um estudo, por exemplo, uma mulher de 20 anos, ela não tem a mesma pele de uma mulher de 69 anos. Lembra, né? Que o fibroedema geloide ali, ele fica logo um pouco abaixo da região da epiderme, né? Então, assim, a gente não pode considerar que a gente tenha um tecido celular subcutâneo, né? Uma substância amorfa da mesma característica, assim. Eu, por exemplo, aos 40, não tenho uma pele dos 20. Então, assim, a gente sabe que tem diferenças em relação então, assim, isso para mim, ao eu ler, né, eu como profissional, eu acho que não é uma boa forma de se avaliar, né? Se vocês forem trabalhar com pesquisa mais para frente, o grupo ele tem que ser um pouquinho mais enxuto e eles não descreveram aqui, por exemplo, as características, os critérios, por exemplo, de inclusão e de exclusão, né? O que incluía, né, essas mulheres? Todas elas tinham a mesma condição de saúde? Precisa entender que se elas não tiveram a mesma condição de saúde, a gente não consegue avaliar elas da mesma forma, tá? De toda forma, o instrumento foi denominado aqui Protocolo de Avaliação de Fibroedema Geloide, e aqui segue a validação, né? Eles fizeram uma avaliação qualitativa também, né, que eles chamam de validade de face, né? Que é que eles pegaram 5 profissionais, né, deram as informações e
viram se eles respondiam da mesma forma essa avaliação de visual, né? A validade do conteúdo, né? Eles consultaram também profissionais que tinham experiência, né, no fibroedema geloide, né? E aí, respeitando aí o julgamento, fizeram julgamentos técnicos para avaliar a sensibilidade, eles avaliaram de duas formas, e daí também eu tenho uma observação a fazer. Para vocês prestarem atenção, eu acredito que essa turma é minha turma no próximo semestre, em relação à dor, tá? O que é importante observar em relação à dor, pessoal? Eles classificaram a dor em sem dor, dor fraca, desconfortável, dor angustiante, e mais dor torturante. O que é dor fraca para vocês e o que é dor fraca para mim? Cada um tem algum tipo, né, de nível de dor, né? Então, assim, o que é dor fraca ou dor torturante? É importante observar isso dentro de um questionário, né, de uma escala, né? Então, por exemplo, tem a escala visual analógica, aquela que a gente, quando vai no hospital, tem as carinhas. Aquelas carinhas ali, elas são separadas, né, em tipos de dor, né, em graduações de dor. Então, assim, é bem importante observar que isso não é um bom critério de avaliação para dor. E depois eles fizeram um outro critério em relação à sensibilidade, que não diz respeito à dor. Em relação à sensibilidade, né? A dor é um tipo de sensibilidade, mas a gente tem outros tipos de sensibilidade, tá? O outro teste de sensibilidade, né? Que é um teste importante. É um teste que vocês vão ver lá no ambulatório comigo, né, dos monofilamentos, né, e esses monofilamentos, eu coloquei aqui amarelinho mais forte agora, cada cor desse monofilamento, o monofilamento verde, ele tem 0,5 gramas, então cada um, ele determina, né, o que é limite normal de sensibilidade e o que é um limite anormal de não sentir. Tá? Então, essa foi a forma como eles determinaram dois tipos de sensibilidade dolorosa. Dois tipos de sensibilidade, a dolorosa e pelos monofilamentos, a própria sensibilidade do tato mesmo, tá? Aqui eles descrevem, né, os resultados, né? Então, assim, eles fazem algumas correlações sobre, por exemplo, colocaram aqui pessoas que têm antecedente familiar de fibroedema geloide, elas têm mais probabilidade de ter fibroedema geloide, né? Pessoas que têm alterações microcirculatórias, né? 80%, né? Vocês vão ver que todas essas alterações, flacidez, né? O fibroedema, elas são decorrentes de alterações de circulação, tá? Então, por exemplo, telangiectasias, né? São alterações importantes, são microvasinhos, né? Ela tem correlação com fibroedema geloide. Uma outra correlação que eles colocam aqui mais acima, né, que eu falei para vocês que é bem importante a gente observar, bem a título de saúde mesmo, de encaminhamento desse paciente para qualquer outro profissional de saúde, né, alterações endócrino-metabólicas, então assim, olha, um bom nível, né, 63,33% das pacientes apresentaram algum distúrbio, então assim, olha, eles citam aqui a diabetes, né, a disfunção hormonal, principalmente a disfunção do estrógeno, né? O estrógeno, pessoal, é um hormônio estrogênio, é um hormônio bem importante, né? Não só para essas disfunções, né? Mas disfunções gerando desequilíbrio, né, de proteoglicanas e glicosaminas na substância fundamental amorfa, que é constituída basicamente por essas substâncias. O estrógeno é um hormônio importante na baixa de estrógeno, principalmente, mas na baixa de estrógeno e progesterona há uma maior predisposição
das mulheres a sentir dor, né? Então, assim, é um hormônio bem importante. Então, tem alguma disfunção hormonal que está predispondo essa mulher a ter um aumento. Então, assim, isso tudo pode trabalhar uma avaliação que visa identificar esses pontos, só trabalha a nosso favor. Só trabalha a nosso favor. Então, assim, se vocês verem, se a gente conseguir organizar pelo menos a vidinha dessas mulheres, né? Ver por que está um aumento aí desse depósito de gordura, né? Fazer estudos. Tem algum tipo, sei lá, a mulher é tabagista, né? Ela tem algum tipo de vício, né? No caso, o tabagismo, que gera aí a diminuição da circulação sanguínea, causa telangiectasias, como eu falei anteriormente. Existe algum tipo, né, de distúrbio que pode predispor essa mulher a isso, né? Os distúrbios emocionais, como eu falei para vocês, né? A gente pega isso no sistema de recompensa, né? Tem algum sistema de recompensa dela que não está, ela faz o que gosta na vida, ela tem um bom trabalho, ou ela tem um bom trabalho, mas ao mesmo tempo não está satisfeita, e ela tem esse sistema de recompensa por algum outro meio, talvez o meio alimentar, ou até mesmo o meio, né, do âmbito do tabagismo, né? Isso pode acontecer, a gente tem que ser empático. Se ela fizer isso, tá tudo bem, a gente não tem nada a ver com isso, a gente só precisa o quê? Encaminhar de forma sutil essas mulheres ao serviço que diz respeito. Outra correlação que eu achei bem legal, assim, é sobre a relação do número de filhos, né? Parece não haver muita relação do número de filhos, né, com a fibroedema geloide. 50-50, né? Se mulheres tiveram filhos ou não, isso não faz diferença. Né? E o uso de medicamentos, né? A gente sabe que muitos medicamentos podem gerar esse depósito, a própria medicação em si pode conter algum tipo de substância, né, que gere um aumento de depósito de tecido adiposo. Né? Eles relatam aonde que tem o maior depósito costuma ter o maior depósito de gordura corporal na região ginecoide, né? Existe uma correlação de flacidez com essa com esse distúrbio também, né? E pessoas que façam sedentárias e porque assim tudo isso para a gente pode parecer, pessoal, isso vai vir até no outro artigo muito evidente. Tudo isso pode parecer assim, mas a gente sabe que a mulher é muito flácida, ela tem essa correlação, mas pensa que, por exemplo, naquele resultado lá do número de filhos, a gente pode pensar que a mulher teve filhos e que ela tem uma maior predisposição a ter um depósito de gordura ou um fibroedema geloide. Isso não é verdadeiro. Então, assim, tudo que a gente fala para paciente, ele precisa ter algum tipo de embasamento e depois eles vão cobrar da gente, tá? Então, assim, aí dor fraca, né? Normalmente a dor é fraca, e aí eles colocam aquele teste doido lá que eles fizeram para dor, né? Relatando a dor fraca. Então, assim, basicamente, né, essas pacientes, elas têm um grau de sensibilidade moderado, tá? Muitas delas têm algum tipo, em 80%, de alteração de sensibilidade. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Então, assim, basicamente, é um artigo que visa documentar, né, os fatores que podem ter correlação com fibroedema geloide e dizer para vocês assim, avaliar esses fatores é importante. E aí eles geraram esse protocolo deles. Eu acredito que esse protocolo tenha sido um caminho para outros protocolos que têm um pouquinho mais de organização, mas desde já sempre tem que ter alguém, né, para dar um passo inicial para gerar essa discussão, né? Porque muitas coisas, a fisioterapia é uma ciência nova e muitas coisas na fisioterapia durante muito tempo foram dadas de forma empírica, né? Aqui no final, né, eles falaram o que é importante considerar.
né? Vou botar aqui para vocês, que eles colocaram aqui, que é importante considerar, né, a idade, a genética, alterações circulatórias, isso é bem importante considerar, alterações endócrino-metabólicas que podem trazer alterações metabólicas, circulatórias, né? Toda alteração endócrino-metabólica pode gerar algum tipo de repercussão na circulação e outros fatores que já foram citados, e é importante, né, a gente ver, né, de que forma isso pode estar contribuindo, né, para nossa anamnese, e aquilo que eu falei, assim, só tem para contribuir para a gente, só tem a gente fazendo assim amarradinho. Hoje mesmo escreveu um paciente, vou citar um exemplo. Era um paciente de um amigo meu que não mora mais no Rio. Aí esse meu amigo falou assim: ah, não, vai lá com a Leandra que eu não moro mais no Rio. E aí, quando ele veio para mim, há muito tempo que ele não ia nesse meu amigo, ele veio para mim e ele falou que ele estava com uma dor muito forte, que impedia ele de caminhar no calçadão, era uma coisa que ele gostava muito. E aí eu vi que o paciente ele estava uma bagunça. Assim, ele tomava vários remédios para dor e todos esses remédios tinham a mesma função. E daí eu falei, não, você precisa de um médico junto com a gente, né? Eu falei, olha, observa que esse tipo de sensação pode estar correlacionada à diabetes. Ou seja, é importante a gente conhecer toda aquela clínica, escutar inicialmente, realizar uma boa anamnese, porque isso aí só me ajudou. Ele veio para mim com a ficha medicamentosa dele, que é super importante no caso dele ter, né, organizada, né? E a minha terapia só andou com isso, né? Ele acabou de me escrever que ele estava com dor, tem muito tempo que a gente não se vê com toda essa pandemia. Então, assim, o tratamento de vocês, ele só vai é, prosperar com o auxílio de uma nutricionista, né? Uma audição, uma escuta um pouquinho mais empática de vocês e ver quem é aquela paciente que está com vocês, né? O quanto que aquilo dali, o quanto que o estado, muitas vezes, até mesmo estético, que não é nem da saúde em si, isso afeta aquela paciente, quanto que você pode trazer benefícios para aquela vida, né? Se ela acredita que a felicidade dela está naquilo, você seja empático, mesmo que você não acredite nisso. Seja empático, né? Você trabalha com isso e você seja empático em reconhecer. Ok, pessoal? Respira um pouquinho e vamos agora para um outro artigo bem legal. Deixa eu só colocar aqui. Sobre termografia, né? Eu vou apresentar para vocês esse artigo. Então, vamos lá. O efeito da termografia, né? Falar só um pouquinho com vocês antes sobre a termografia, né? É um instrumento bem interessante, utilizado aqui. Eles usam para fazer algumas correlações que eu já vou falar para vocês em relação à distribuição de calor no corpo, se tinha correlação com a distribuição de gordura, tá? Percentual de gordura corporal. Mas a termografia ela é bem utilizada em outras áreas, né? Utilizada na dor, né? É um instrumento importante, é um instrumento que a gente pode ter ali na hora no consultório. Muitos amigos, eu não uso, mas assim, muitos amigos meus que trabalham com dor, quando eu trabalhava na clínica da dor, tinha termografia, muitos médicos, né, lançam mão desse instrumento de avaliação, tá? Para avaliar aí o quanto que o tratamento pós-operatório, ou antes, né, da intervenção, seja ela fisioterapêutica, seja ela medicamentosa, né, ou então cirúrgica do próprio cirurgião, normalmente neurologista, ou a própria intervenção do anestesista. Eu não sei se vocês sabem, o anestesista trabalha com dor no consultório, então, normalmente, clínicas da dor são gerenciadas por muitos anestesistas. Então, assim, eles usam demais. Assim, no último congresso de dor
que eu fui, que é um congresso que normalmente não é um congresso só médico, é um congresso que é de todas as especialidades, né, da saúde, especialidade não, de todas as áreas da saúde. Então, assim, é bem legal de observar que a termografia estava todos os estandes lá e o pessoal comprando, né? E o paciente gosta. O paciente gosta de é, ver que está sendo cuidado, ver que tem algum tipo de diferença, né, na avaliação. Então, esse artigo avalia o efeito, é, a correlação, na verdade, né, do percentual de gordura corporal, né, e com a distribuição de gordura, né, em todo o corpo, né, em relação à superfície corporal. Eles veem assim, se essa área aqui tem um aumento de gordura, né, isso está correlacionado de que forma com a temperatura do corpo, né? O calor do corpo, ele é aqui já na introdução, né? Ele fala que o calor do corpo é um coprodutor, né? De atividade metabólica, né? E esse calor, ele é dissipado através da pele. A pele, ela mantém esse equilíbrio térmico, né? E a temperatura interna e externa do corpo, ela é diferenciada, né? A gente tem duas temperaturas, né? Diferentes no corpo. E essa temperatura ela é influenciada por vários fatores, né? Fatores ambientais, né? A umidade do ar, a temperatura do corpo, a temperatura do ambiente em si, ela influencia nessa temperatura corporal, tanto interna como externa, né? Então, assim, os fatores intrínsecos que eles interferem, né, nessa temperatura corporal é a gordura, né, do corpo, a gordura que está ali no tecido adiposo subcutâneo, né, no depósito, né, na hipoderme, que essa hipoderme ela atua o quê? Como um isolador, né, que interfere, ele isola, interfere na transferência de calor entre o corpo e o ambiente. Consequentemente, o que acontece? A temperatura, quanto maior esse acúmulo de gordura na hipoderme, né, eles estão avaliando essa correlação, né? Existe uma diminuição de temperatura na superfície corporal, tá? E a termografia, né, ela avalia, deixa eu só descer aqui. A termografia, ela acessa a temperatura da superfície corporal por meio de radiação do corpo, né? É muito legal porque, assim, é um equipamento que não é invasivo, sabe, equipamento super tranquilo de se avaliar, não entra em contato com a pele do paciente, não tem risco para o paciente. Uma coisa que eu queria, não, isso eu falo no final para vocês, fazer uma observação. Ela é um método utilizado, aí como eu falei anteriormente para vocês, a termografia é utilizada para um tanto de coisas, assim. Até depois, quando vocês se formarem, eles podem descobrir aí mais coisas ainda em relação à termografia, né? Ela é um método utilizado para monitorar várias doenças, né, e disfunções, né? Ele coloca aqui, né? Tá mais em cima, que ele fala sobre isso, né? E ela tem muito uso também nas lesões do esporte, né? Muitas vezes o atleta se machuca ali, e vai lá para o vestiário, ou então mesmo ali no, por exemplo, no futebol, ali, bem ali no banco, eu vai lá e vê, olha, tem algum tipo de alteração aqui, porque a temperatura corporal dele está bem aumentada, então tem algum tipo de reação inflamatória, vamos tirar esse atleta de campo ou não, né? E também é muito utilizado também para câncer, né? Então, é bem, bem utilizado para todas essas orientações que eu falei para vocês, tá? Eles têm uma forma, esse artigo, né, foi muito bem desenhado, tá? Ao meu ver, tá? É um artigo que tem um desenho de estudo e uma forma, né? Vocês vão ver a diferença do outro artigo, né?
como uma forma de selecionar, né? Então, assim, um estudo que objetivou, né, analisar como a gordura corporal interfere, né, nessa temperatura da superfície do corpo, né, em vários segmentos do corpo. Aí eles colocaram aqui mulheres jovens, né, baseado na hipótese de que indivíduos com uma baixa percentagem de gordura, né, ou porcentagem de gordura corporal, ela leva a um aumento. Então, assim, pessoas que têm baixa temperatura de baixo índice de gordura, a temperatura da superfície da pele é uma superfície mais quente, tá? Eu sou bem magrinha, assim, eu vejo isso, eu desconhecia essa informação, depois eu fui lendo esse artigo e fui vendo mais informações em relação a isso, tá? Isso é bem verdade, assim, a temperatura da minha pele é uma temperatura bem alta, né? E eu sempre, meu filho pequeno me chama de mamãe quentinha. Só para vocês verem, a temperatura é bem alta da minha pele, da minha mão, ela é bem quente, a minha mão até mais vermelha, ela é bem quente. Então, assim, eles observaram, eles investigaram, né, essas observações que eu falei para vocês, tá? E aí eles fazem a seleção, né, dos participantes, a forma como eles organizaram, o que eu acho mais importante de vocês verem, para não ficar lendo isso, não ficar chato, é interessante o seguinte, olha só que legal. Assim, as pessoas, elas a temperatura foi aferida com esse equipamento, né, aqui. E aí, o que? Uma câmera, né, e tudo mais. E mais interessante, olha como eles fizeram. Eles, antes de adquirir essas imagens, né, da temperatura, né, por meio lá da termografia, por esse aparelho aqui de termografia, eles colocaram a pessoa durante 15 minutos, né, numa posição de pé. Olha como é que eles escrevem direitinho, né? Uma posição de pé, né, uma temperatura controlada durante 15 minutos, 21 graus. Então, eles fizeram aí, step by step, né, de tudo que foi feito para controlar e tentar, pelo menos, randomizar um pouquinho esse grupo, né? Porque, assim, quem são esses participantes? São mulheres, elas são jovens, elas estão ali, ó, durante o mesmo tempo, numa sala climatizada. A sala foi exatamente colocada, é, 21 graus para todas as participantes. Então, assim, ele descreve, né, como que foi, aferida essa imagem, né? Aí depois ele coloca de novo aqui como foi vista, como foi aferida as medidas antropométricas dessa paciente, né? Eles usaram esse estadiômetro aqui, né? Eles disseram de que forma foi utilizado, eles descreveram, né? Para poder ver aqui embaixo, para poder ver a percentagem de gordura corporal, né? Eles utilizaram esse equipamento aqui, DXA. Então, assim, foi tudo bem organizado, né? Então, tem uma diferença metodológica muito grande, né? Por isso que foi, depois, mais tarde, eu mostro a revista. Essa imagem que dá a termografia, né? A termografia dá essa imagem, tudo que é mais para vermelhinho, né? Tem mais calor do corpo, né? É importante observar. E daí eles colocam aqui, eles fazem análise estatística, e depois eles colocam, mostram os resultados, né? Eles dispõem aqui os resultados, né? E que indivíduos aí confirmam que indivíduos com baixa temperatura, baixa percentagem de gordura corporal, né? Em cada sítio, né, eles avaliaram cada parte anatômica, né? Tem uma alta temperatura, né, na região de pele, né? É só uma questão que eu queria falar para vocês, que eles falam aqui, eles falam de massa gorda, é diferente de massa magra, tá? Então, a pessoa não tem nada a ver com obesidade. Na verdade, tem a ver. Eles falam aqui que tem a ver com obesidade. Pessoas mais obesas, né, como tem uma percentagem maior,
Mas, assim, eles falam aqui dessa... Não fala de músculo, nada disso. E aí é importante observar o que é a discussão de um trabalho, né? A discussão de um trabalho é o seguinte: quando vocês pegam os resultados, e aí eles pegam vários autores e falam assim: bom, isso aqui que eu achei no meu resultado, no meu estudo, olha, como eles falam um tantão de gente aqui embaixo, ó, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal falou isso também. Ou então, fulano de tal, olha, discorda sobre isso, né? Valores de percentagem de gordura corporal, né? E depende o quê? Da massa, né? Da massa de gordura, né? E eles mostram aqui, né? Eles fazem como é que eles fizeram o cálculo, né? E eles colocam aqui o autor que falou também sobre isso, né? Sobre esse resultado dele. Então, assim, eles estudam, né? Eles colocam de que forma outros autores acharam o mesmo resultado. Isso significa discutir resultados. A discussão de um assunto dentro de um artigo é a discussão dos resultados. E aí eles fizeram aqui um quadro grande, esse é um quadro estatístico, né? Esse texto estudante é um teste, né, estatístico que vai avaliar aqui cada partezinha do corpo, olha, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e tronco, né? Qual é a correlação que tem com o percentual de gordura, né? O calor corporal é percentual de gordura. E o mais importante, né, é assim, o que é a conclusão? É a conclusão dos resultados dele, né? Eles concluíram que existe a literatura em si mostra uma relação entre percentual de gordura corporal e temperatura, tá? Existe uma relação entre essa percentagem de gordura e a temperatura corporal, isso a gente já sabia, né? E a temperatura da pele, ela é influenciada pela gordura, mas depende do segmento, tá? Depende do segmento do corpo. Então, assim, eles acharam uma correlação positiva, na verdade negativa. Então, assim, quanto maior o percentual de gordura, menor a temperatura corporal. E vice-versa. Quanto maior, principalmente para pessoas obesas. Eles falam que pessoas com um índice de gordura normal ou com sobrepeso, essa correlação ela não é tão positiva, né? Então, não é a mesma, não tem a mesma correlação. Mas pessoas com um aumento de obesidade, né? Um peso aumentado, né? Esperado para aquele tamanho, né? Como é que é a obesidade? A gente faz peso e altura, né? Então, a gente vê que existe uma correlação negativa com isso. E eles observaram isso através da termografia, tá? Que eu falei para vocês que é um bom instrumento para a gente ter até, né? É um instrumento interessante, até se quem for trabalhar principalmente com esporte, principalmente com dor, né? Uma observação que eu queria fazer para vocês, valorizar um pouco esse artigo, é um artigo com uma estrutura metodológica fantástica, publicado na Elsevier, uma revista bem difícil de publicar. Eles têm todos os artigos dela são extremamente metodológicos, né? Precisa ter um critério, né? Eles são bem cuidadosos na seleção dos artigos. E esse artigo é um artigo brasileiro, né? Por dois grupos, né? Da universidade lá do Paraná, e tem um grupo aqui também do Rio de Janeiro que publicou esse artigo, né? Vendo que a gente pode chegar lá e que a gente pode fazer bons trabalhos até só ter uma boa metodologia. Tá bom, pessoal? Então era isso por hoje. Vou pedir para a Fernanda para poder depois porque ela que me coloca aqui na sala, né? Fechar a sala. Eu agradeço a vocês, né? Quem ficou aí para poder escutar, tentem estudar aí
Tenta estudar pelo menos dar uma lida. Eu não vou pedir nada que seja de rodapé de livro, nada disso não, mas pelo menos assim, o que eu pretendo colocar lá na avaliação de vocês são questões óbvias sobre o que foi discutido, né, aqui nos artigos, tá bom? Só isso, só. Obrigada, boa noite. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Hoje é nosso último dia, calma aí, só um instantinho. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada a todos. A gente não se conhece, mas espero se conhecer no semestre que vem. Tá bom? Fique com Deus. Beijo. Tchau. Bom descanso para vocês. Igualmente.